E eu quero que você pegue a palavra de Deus em 2 Reis, aleluia, 2 Reis, capítulo 20, diz assim, 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ver esse capítulo hoje, nós vamos ver uma história que você vai se encontrar, e eu quero que você entenda uma coisa, quando a gente traz uma palavra de Deus, a gente não está trazendo uma informação apenas, nós não estamos trazendo, sabe, apenas uma ideia, nós estamos trazendo uma revelação, e a qualquer momento que você pode abraçar uma revelação, você pode viver, sabe, aquilo, o poder que está dentro dessa revelação. E diz assim sobre Ezequias, é um rei reformador, é um rei que restaura o altar, que abre as portas do templo, é um rei, meu amado, que toma uma decisão extraordinária e se volta para Deus. Ele é alguém que está andando na presença de Deus, ele não é uma pessoa perfeita, mas está andando na presença de Deus. E 2 Reis capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim, naqueles dias Ezequias ficou doente de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e disse, que bom receber a visita de um profeta, não é verdade? Mas olha o que diz, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e você não se recuperará, não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, de que tenho andado diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias orou amargamente, orou muitíssimo, ele chorou amargamente, chorou muitíssimo. Pode sentar, queridos, que coisa, né? Quantos querem receber a visita de um profeta? Muitas vezes nós falamos, poxa, o profeta foi lá em casa, que legal. Mas, querido, nem toda visita de um profeta, sabe, traz talvez o que nós queremos. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de todas as coisas. E o profeta, sabe, vai para ele quando ele está enfermo, e ele não chega e fala assim, olha, Ezequias, você vai ser sarado agora, você vai ser curado. Não, pelo contrário, o profeta entra naquele lugar, e ele leva uma sentença, ele fala, organiza, põe em ordem a sua casa, porque você não vai escapar, você vai morrer, acabou, ponto final, chegou o limite, não tem mais saída. Agora, irmãos, não é qualquer pessoa, não é um feiticeiro, não é um macumbeiro, não é um prognóstico, sabe, de um feiticeiro, mas é alguém que carrega a presença, a palavra de Deus, e fala assim, olha, põe em ordem a tua casa, você vai morrer, que coisa, sonhos foram cancelados, o limite chegou. Nesse momento não existe trono, não existe servos, não existe riquezas, não existe posições que possa curá-lo, acabou, chegou, querido, nada mais, imagina, nem toda a tecnologia que Ezequias tinha à disposição, podia mudar aquela situação. Nesse momento, meu irmão, esse homem, o que ele vai fazer? O que ele faz? E aqui eu mostro algumas coisas. Ele vira para a cara, para o rosto para a parede. E o que é virar o rosto para a parede? Meu irmão, significa estar no lugar onde não tem plateia, mas tem, sabe, alguém para ouvir. É acreditar que ainda que eu esteja contra a parede, alguém vai me ouvir. Alguém vai me ouvir, ainda que eu esteja sem saída, contra a parede, alguém vai me ouvir, ainda que eu esteja pressionado por uma palavra que eu acredito. Ele não vira o rosto para o profeta, ele não reclama, ele volta para a parede, ele fala, eu posso estar sem saída, mas ele fala algo extraordinário. A reação na hora da crise, ela é muito forte. A reação na hora da dor, como é que você reage? Qual é a tua reação? Quando perde um
emprego? Quando é a sua reação? Quando algo não acontece como você espera, qual é a sua reação? Muitas pessoas, elas vivem consequência, não da circunstância, mas da reação delas, quando elas precisam se alinhar novamente. Eu fico vendo pessoas que um dia caíram, pecaram, sabe, de alguma forma, quebraram o princípio, e de repente elas se voltam contra a parede, com o rosto reclamando, falando mal, se vitimizando. Nós vivemos numa época que nós não queremos a compaixão de Deus, nós queremos a pena dos homens. Nós fomos para a internet e usamos ela como plataforma para, sabe, sangrar sobre aqueles que não têm solução sobre nós. Sangrar. Nós somos uma geração que vira o rosto para Deus e reclama de Deus, mas esse homem, ele tem uma reação. Ele, sabe, fala assim: olha, esse deserto não precisa ser do tamanho que ele é. Tem pessoas que eram para estar restauradas novamente, mas viraram o rosto de forma errada. Esse homem, ele vira o rosto para Deus, e a Bíblia fala, sabe, o que acontece? Ele, sabe, ele chega no momento, ele fala assim: Senhor, ele me ensina algo. Quando ele vira esse rosto, significa que quando no natural não tem resposta, isso não significa que Deus não tem uma resposta. Ei, ainda que pareça que eu estou sem saída, não quer dizer que eu estou sem saída. Ei, levante as mãos e declare: não é o ponto final. Novamente, não é o ponto final. A Bíblia fala que ele chora, as lágrimas dele caem. Mas agora, querido, entende, existe algo que ele fala e as lágrimas caem. Não há plateia, não tem pessoas, não tem coroa, não tem protocolo, não tem conselheiros, apenas clamores. E ele diz algo, querido, que é uma chave para cada um de nós. Isso que ele fala quer dizer algo. A forma como você vive antes importa. A forma como você andou não é questão de perfeição, não é questão de força, mas ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E ele começa a dizer: eu não fui perfeito, mas eu procurei andar em fidelidade. Eu amei a tua casa, amei o teu povo. Ele está dizendo: olha, Senhor, apesar da minha imperfeição, porque eu sei que eu não sou perfeito, mas lembra-te de mim. Eu quero te falar algo: Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura homens e mulheres que têm um coração, que quando erram, sabe se voltar para Deus, que sabe olhar para Deus. Não é o ego que determina, não é a situação que determina. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, eu tenho andado na tua presença. Ou seja, querido, ele está apresentando os altares, que não as coisas que ele fez, mas o altar que ele construiu. Você tem altar na sua casa, você tem altar na sua família, você levantou o altar. Ei, não importa esse momento agora, você pode levantar as mãos e dizer: lembra-te de mim, Senhor, que eu permaneci, eu adorei, eu não desisti, apesar de ter chegado no meu limite, apesar de onde eu vi, eu continuei. Não, você pode reagir melhor. E a Bíblia é tremenda. Aí no versículo 4 a gente vê algo acontecendo. Eu fico imaginando, o profeta, ele chega, ele fala com o rei, e o profeta vira as costas e vai embora. Ele não fica lá reclamando, falando: desculpa aí, olha, não tem nada a ver, foi Deus que mandou falar. Não, a gente fica vendo profetas: olha, não tem nada a ver com isso. Querido, você fala a palavra de Deus e deixa Deus agir. E esse homem está orando, ninguém está enxergando, ninguém está vendo. E no versículo 4 diz que antes que Isaías tivesse saído do pátio, diga: antes que Isaías tivesse saído do pátio,
Eu quero declarar que haverão respostas mais rápidas em situações difíceis do que você imagina. Um clamor, uma atitude, uma reação. Isaías está saindo, Deus fala: meia voltar. O Deus que disse vai morrer, Ele é o Deus que tem uma nova palavra agora. Aleluia! Deus fala com o mesmo profeta que levou a palavra. Ele fala assim: eu tenho uma palavra nova agora. E o caminho que o profeta tomou, ele vai ter que voltar. Diga: Deus da reversão. Sentenças vão ser revertidas hoje, em nome de Jesus. Aquilo que parece inevitável, Deus está dando um livramento. Deus está dizendo: olha, aquilo que parecia que era o fim, não será o fim. E você fala: por que Deus reverte sentenças? Querido, aí a partir do capítulo, versículo 5, ele começa a dizer: volte e diga ao príncipe do meu povo, volte e diga a Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Deus de Davi, seu pai. Eu sou o Deus que ouve orações. Talvez o resultado que você não esteja vivendo são as orações que você não está fazendo. Ei, alguém está me ouvindo? Talvez a falta, ele fala assim: eu vi a sua oração, vi as suas lágrimas, que o curarei, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Versículo 6: e acrescentarei 15 anos da sua vida, livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei essa cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Agora entende? Deus não disse: eu sou o Deus de Acaz. Quem é Acaz? O pai de Ezequias. Quem é Acaz? Um rei idólatra, um rei que desviou, um rei corrupto, um rei que tirou o altar, um rei que fechou a porta da casa do Senhor. Ou seja, Acaz era, o legado de Ezequias. Acaz, ele vinha após Ezequias, ele vinha antes de Ezequias. Então, querido, havia uma herança maligna, havia uma maldição. Não sei você, talvez seus pais tenham sido pessoas que não temeram a Deus, talvez você tenha vindo de uma família violenta, carregada de maldição, mas Ezequias, ele falou assim: lembra-te do altar que eu construí. Ei, eu não andei debaixo da aliança de Acaz. E Deus, ele fala assim: eu sou o pai, eu sou o Deus do teu pai Davi. Diga: pai Davi. Davi tinha morrido há 270 anos. Alguém está pegando aí? Davi tinha morrido há 270 anos. Qual aliança que você vive? Aliança não tem prazo de validade. Querido, aliança não tem prazo de validade. Querido, pessoas podem ter esquecido da aliança, mas Deus não esqueceu da aliança. O Deus que começou a boa obra na sua vida, não importa o ambiente que você está vivendo, permaneça edificando o altar, permaneça virando o Senhor para a parede, dizendo: eu sou teu servo, procurei andar em fidelidade e com inteireza de coração. Querido, você está ativando algo mais poderoso, mais forte do que você. Talvez esteja vivendo um momento agora, imediato, onde o diabo fala: teu pai foi assim, você vai viver assim. Eu quero declarar que você não vive debaixo da aliança da maldição, da vergonha, da separação, da miséria, do divórcio. Você pode ativar aquilo que a Bíblia fala: eu sou o Deus do teu pai Davi. Eu tenho uma filiação poderosa. Alguém está entendendo, meu irmão? Você não precisa viver na atmosfera da maldição que você foi gerado. É isso que Deus está dizendo. Você não precisa viver na atmosfera do ambiente que você está vivendo. Apenas você vai ativar a aliança de Davi. E ele diz: por amor a mim e Davi. Querido, declara-se: as minhas respostas
serão maiores do que as minhas orações. Pode ser melhor do que isso. Querido, ele fala tudo que ele fala, mas ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer além, diga, Deus vai fazer além do que você pediu, no seu momento de dor, de dificuldade. Querido, que talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade em tua volta. Nós estamos vivendo um tempo que estamos cercados por Rabsaque. Eles querem invadir as nossas terras, eles querem destruir os nossos princípios, eles querem colocar ideologia de gênero, eles querem roubar a nossa economia, eles querem destruir a nossa fé, eles querem acabar com a nossa opinião, eles querem dizer que mandam em nós, eles querem dizer que estão acima de nós, eles querem dizer que o poder deles é absoluto. Mas eu quero te dizer uma coisa: na tua dificuldade, aleluia, na tua dor, nos teus limites, Deus vai trazer respostas maiores do que as suas orações. Que virada! Parece que Deus, ele aproveita a oportunidade para fazer o que Ele quer. Ele aproveita a dor para fazer mais. Ele podia simplesmente dizer: Ezequias, eu vou te curar, ponto final, acabou. Mas não, sabe o que Ele fala? Eu ouvi as suas orações. Quem é que estava ali ouvindo? Apenas Deus estava ouvindo. Deus ouve quando ninguém ouve. Querido, Deus ouve o seu gemido, a sua voz de madrugada. Quando você está sozinho, Ele está te ouvindo. Quando você está virado para a parede, Ele está te ouvindo. Mas não apenas isso, quando as orações e as palavras não são suficientes, Deus consegue ler as suas lágrimas. Você está entendendo? Aquelas lágrimas que ninguém enxerga. Não estou falando das lágrimas da internet, das lágrimas dos textos construídos, da dor, sabe, as pessoas hoje, elas ficam se colocando como coitadas. Ei, diante do mundo eu não sou coitado, eu sou um vencedor. Eu não quero empatia de quem não pode não tem um propósito na minha vida. Eu sou mais do que vencedor, eu estou por cima e não por baixo, porque eu tenho um Deus que recolhe as minhas lágrimas, um Deus que não desperdiça as minhas dores, e eu não sou uma vítima. Levante as mãos e declare: não sou uma vítima, eu sou mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui? Pode ser melhor do que isso. Como é que está? Está tudo bem, está tudo bem. Ei, querido, em vez de você querer atrair a empatia das pessoas, ai, coitadinha, começa a atrair a presença de Deus, aleluia. Ele fala: eu vi, eu ouvi, e outra coisa, eu curarei. Eu quero declarar uma intervenção. Aquilo que é morte na tua vida, seja câncer, seja maldição, seja decreto, ei, seja sentença, Deus está dizendo: eu estou para te curar hoje. Não pode fazer melhor do que isso. Eu cancelei a sentença. Eu não sei, talvez pessoas estavam vivendo um momento de um fim trágico. Eu estou aqui para dizer que o diabo não vai colocar ponto final na tua vida, que o inimigo não vai colocar, e as tuas falhas não vão colocar. Ele fala: eu sou o Deus que te sara. E não apenas isso, diga, não apenas isso. Deus não apenas vai curar, Deus vai aumentar, vai acrescentar mais. Ele vai colocar anos na tua... Quem quer viver mais? Levante as mãos e glorifica, meu irmão. Glorifica, exalta, faz alguma coisa, recebe a palavra. Para de sentir um coitado, uma coitada. Começa a entender que está na presença de Deus Todo-Poderoso. Mas Ele vai mais, diga, Ele não apenas acrescentará, mas Ele vai defender o meu território.
Ele vai defender a tua casa, vai defender o seu território, vai defender a nossa cidade, vai defender a nossa nação. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor pode reverter sentenças. E no versículo 7, Isaías disse mais: prepare uma pasta de figos. Prepare uma pasta. É engraçado que Deus pode curar instantaneamente, sim ou não? Sim ou não, gente? Deus simplesmente pode falar: eu estou te sarando. A úlcera, o câncer desaparece. E eu fiquei intrigado com isso. A palavra de Deus te deixa intrigado. Sabe por que pessoas não recebem resposta? Porque não são curiosas. Já perguntou para Deus: Deus, fala comigo aqui. E eu fiquei intrigado. Eu falei: Deus, para que uma pasta de figo? Amo figo. É uma das minhas frutas prediletas. Sabe? Mas só na presença de Deus que figo faz o que faz. Porque, querido, Deus decidiu usar o meio natural para operar uma ação sobrenatural. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Que a fé, ela não ignora os meios naturais, mas ela entende que é Deus que está por trás daquele tratamento, é Deus que está por trás daquele médico, é Deus que está por trás daquilo. Deus pode usar meios naturais. Eu fico imaginando, sabe, pessoas cobraram impostos de Jesus e Pedro, e Jesus podia levantar a mão e falar: Deus, põe a grana aqui, e Deus colocaria. Mas Deus vira para Jesus vira para Pedro e fala: vai e pesca, usa o que você sabe, e através do que você sabe, eu vou operar milagres, eu vou fazer sobrenatural. Não despreze a sua habilidade, mas ande debaixo de propósito. E ele diz: você vai pescar um peixe, pega aquele peixe, abre a boca do peixe e tira a moeda. Eu quero declarar provisões inesperadas acontecendo na sua vida. Aleluia. Pode glorificar, meu filho. Aleluia. Diga glória a Deus. Querido, Deus, Ele pode simplesmente, sabe, curar, mas algumas vezes Ele fala: vai para Siloé. Siloé, querido, era o lugar do enviado. Muitas pessoas precisam fazer o caminho de volta, porque não é apenas um problema físico, é um problema que carrega uma geografia, carrega alguém, e Deus quer te colocar novamente, colocar você debaixo de obediência, colocar você debaixo de aliança. E Ele fala: vai e lava-te em Siloé. Eu quero declarar: Deus pode curar instantaneamente, mas algumas vezes Ele fala para você ir para o lugar do enviado. Ele pode multiplicar, amém ou não amém? Mas algumas vezes Deus fala: sabe o que tu tens, a não ser os peixinhos e o pão? Eu quero declarar que Deus, Ele pode multiplicar do nada, mas Ele é o Deus que vai usar os pães e os peixes, aquilo que você põe na mão dEle. Deus usa meios naturais para operar coisas sobrenaturais. Não é, sabe, o sistema, não é, sabe, o drive, é o Espírito Santo. Eu vou repetir mais uma vez: nós estamos numa época que os métodos, eles estão querendo substituir o Deus de poder. Eu quero declarar: os métodos são legais, amém, os sistemas são legais, amém, mas quem pode mudar a vida continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém ou não amém? É Ele que dá poder para adquirir riquezas, é Ele que carrega as minhas enfermidades, é Ele que muda a minha sorte, é Ele que embaralha para depois desembaralhar. Ele complica para poder nos posicionar. Ele nos põe no Egito, no lugar de vergonha, para poder nos promover. Alguém está recebendo? Nem sei se alguém está recebendo. Agora, e Ezequias?
perguntou: qual vai ser o sinal? Qual vai ser o sinal que o Senhor me curará e subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? Qual vai ser o sinal? Gente, que drama, né? Para falar a sentença, ele falou, virou as costas e foi embora. Para receber a cura, querido, teve todo um processo, né? Qual será o sinal? Isaías respondeu: este será o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Levante as mãos, fala: Deus, eu não preciso de sinais, mas pode enviar os sinais para mim. Aí, este será. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? O que você quer? Ele falou assim: é fácil ela avançar, é natural. Tudo bem que seria de forma instantânea. Ele falou: eu quero que retroceda. Agora entende? Versículo 11: então Isaías clamou, diga, todo milagre é precedido de um clamor. Ainda que haja uma palavra profética, olha para mim, ainda que haja uma palavra profética, muitas vezes a palavra profética tem que ser fortalecida com o seu clamor. Se lembra de Elias? Edifica o altar, põe água, põe o sacrifício. O que ele faz? Ele podia ter ficado parado. Ele disse: Senhor, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. Diga, todo milagre precisa de um clamor. Diga, todo milagre precisa de um clamor. Ezequias clamou, Deus enviou o profeta de novo. Isaías clamou. Agora o que aconteceu? Diga, o relógio retrocedeu. Que relógio? Não era um relógio qualquer, era um relógio de sol. Que loucura! Foi a primeira vez que com Josué Deus sustentou. O Deus que para o tempo é o Deus que vai retroceder o tempo. Cara, para pensar, o Deus que para, porque muitas vezes você precisa daquele momento, você precisa do momento, e Deus para. Ele é o Deus também que retrocede para responder a um rei que clamou a Ele. Agora, gente, o que é que ele retrocedeu, Jonathan? Não foi o relógio de Davi, não foi o relógio de Moisés, foi o relógio de... Alô? Relógio de quê? Lê aqui. Relógio de quê? Diga, relógio de Acaz. O que tem a ver o relógio? Deus, ele escolhe um instrumento marcado pelo nome do Pai, para revelar algo, que a história do Filho não precisa terminar debaixo da maldição do Pai. Ei, Deus está dizendo que a vergonha, a maldição, que a tua casa, a tua família carregava, idolatria, feitiçaria, perversidade, vícios, não vão pautar a sua vida. Aquilo que era sinal de vergonha, aquilo que era sinal de desonra, Deus vai usar como sinal de milagre para a tua vida. Deus não desperdiça nadinha na nossa vida. As suas maiores dores, as suas maiores quedas, Deus está dizendo: eu não apenas sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que volta o tempo, e eu sou o Deus que acelera o tempo e que te dá vitória. Deus não apaga a história, mas Ele restaura o que foi
consumido e perdido. Você pode dizer: meu tempo passou, meu tempo acabou. Pois estou aqui para dizer que o Senhor está restituindo tempos que foram consumidos por estações de derrota. Se expressa, querido, permita que a palavra de Deus de alguma forma acenda o teu chamado, acenda, querido, sabe, a sua vida espiritual, aquilo que te trouxe. Eu fico pensando em pessoas que estão casadas hoje, e elas curtem mais, sabe, a pessoa que Deus deu, do que o Deus que deu as coisas. As orações que você fazia antes de ter, as orações que tem que continuar depois que ter. Amém ou não amém? Isso significa voltar às primeiras obras, significa voltar ao fogo, significa reacender a chama. Nós estamos vivendo numa época onde muitos estão apostatando, rejeitando a fé e substituindo por métodos. Eu estou aqui para dizer: o Deus que restaura, Ele restaura o que foi perdido, Ele cura o que foi ferido, Ele redime, ou seja, Ele resgata o que foi desperdiçado. Haverá um mover de milagres, onde Deus estará devolvendo, trazendo, protegendo e guardando. Aquilo que tem em sua volta não precisa continuar em você. A maldição, a miséria, a escassez, o divórcio, a doença, a frieza, o passado familiar vai cessar, porque a partir de você uma nova geração será levantada, uma geração de adoradores, uma geração de conquistadores, uma geração que busca o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, uma geração que não foge, mas avança. Deus está pegando os símbolos de vergonha da sua família e transformando em símbolo de milagre. Até aqui houve miséria, a partir daqui é uma nova geração de gente que se destaca, relevante, corajosa e que persevera. O ponto é: quais as alianças que você está ativando na sua vida? Você está vivendo debaixo da maldição de Acaz, pai de Ezequias, ou debaixo da aliança do Senhor? Quero te falar algo. Há milagres, sabe, represados aqui neste lugar, esperando quem os liberte, quem os traga. Há avivamento preparado, há ministério preparado. Nós estamos vivendo uma época muito de ministração de, sabe, a minha bênção é determinada pela conquista, sabe, material. Eu quero declarar algo: a conquista material, ela é resultado do alinhamento espiritual. A sua situação presente, ela vai determinar a fé que você tem, ou que pauta a tua alegria. Porque tem pessoas que estão vivendo hoje em períodos de dores, em períodos de vergonha, mas é justamente nesse momento que o seu maior louvor, que a sua maior dedicação, que a sua vida vai brilhar. Tua vida vai mudar a partir dessa estação. Você vai viver o que foi profetizado para outros. Eu vou repetir isso aqui: aquilo que foi palavra profética para outros, será palavra profética para a sua vida. Aquilo que foi rejeitado por outros, vai cair na sua vida. Ei, o céu está com saudade de você.